Graça e paz. Então, nós estamos chegando ao último estudo do semestre e, conforme foi solicitado, nós vamos falar um pouquinho sobre o complexo de Cinderela, né? Tem também o caso do síndrome de Peter Pan, que a Mavi está falando. E nós vamos o seguinte, quem foi Cinderela? Cinderela, nas histórias aí de ficção, nos desenhos, é a história de uma menina que perde o seu pai, que era um homem rico, ela fica pobre, então, ali aos cuidados da madrasta e suas duas filhas, então ela é muito humilhada, empobrece, fica uma situação bastante complicada, e até o dia que ela se encontra com uma fada madrinha, que a transforma na Cinderela, e ela vai na festa, lá ela perde o sapatinho, e lá ela encontra um príncipe. Então a história de Cinderela é a história de alguém que está esperando o príncipe chegar, que se apaixone por ela e que venha lhe oferecer uma vida melhor do que esta que ela está vivendo, né? O complexo de Cinderela são pessoas que precisam ser cuidadas. É a mulher que possui no seu inconsciente o desejo de serem cuidadas o tempo todo. A sua felicidade está atrelada ao casamento. Esse complexo, ele tem início na infância das meninas e ele pode afetar as relações pessoais e amorosas no futuro. É o medo de ser independente e a sua garantia de felicidade é encontrar o príncipe. Ela se sente como metade da laranja, uma pessoa incompleta que precisa encontrar o príncipe para se tornar uma pessoa completa, uma pessoa plena. Esse complexo, ele vai interferir negativamente na autoestima das mulheres e em nome da falsa ideia de que assim elas serão cuidadas. Além disso, as mulheres se sentem frustradas por se sentirem inferiores a outras pessoas. Ainda na área profissional, as mulheres se sentem inseguras e têm dificuldade para desenvolver habilidades e liderança profissional. Esse complexo de Cinderela é uma esposa muito dependente de seu marido. E é algo que é asfixiante, porque ele se torna o único responsável pela alegria, felicidade e sustento dessa esposa. Então é aquela pessoa, aquela esposa que precisa ser o tempo todo paparicada, ela tem que ser o centro das atenções. Eu já tive contato com um marido que tinha uma esposa nesta situação, e ele falava assim, ele falou, não sei mais o que fazer, porque tudo que eu faço nada satisfaz, sempre estou em débito, sempre está faltando alguma coisa, nada satisfaz, nada agrada, nada supre a necessidade dela. Então a gente via ele falando assim, de uma forma muito frustrada, que todo o esforço dele nunca conseguia chegar, porque o padrão, aquilo, o sonho que ela idealizou de um príncipe, de ter todas as suas necessidades supridas, ele não conseguia atender. Então nós vemos o que acontece ainda com essa mulher com a síndrome ou com o complexo de Cinderela, quando elas ficam sozinhas, porque na vida acontecem situações. Pode vir um divórcio, pode vir uma morte. E nessas situações, nessas condições, essa pessoa não tem condições, tanto emocional quanto financeiramente, de seguir em frente. Inclusive, há pouco tempo atrás, eu estava numa cabeleireira e lá tinha uma senhora falando assim, né? Ela havia perdido seu marido, ele havia morrido, e ela assim numa situação assim muito deprimente, numa situação ali reclamando, falando, eu não sei agora, acabou a vida para mim, não tenho mais o que fazer. Nós sabemos a questão da morte, do luto, tudo isso nós já estudamos, mas a questão dela não era só o luto, era ainda outra coisa. Ela dizia, meu marido fazia tudo. Meu marido ia na feira, meu marido ia na padaria, meu marido ia no mercado, ele fazia todas as coisas para mim, ele fazia as coisas em casa, ele resolvia tudo, ele que pagava as contas. Eu não sei quanto custa um litro de leite, eu não sei quanto custa um pãozinho, eu não sei comprar nada, eu não sei fazer nada. Então a gente vê esse modelo de Cinderela, que o marido tem que realizar tudo, fazer tudo, suprir tudo, porque ela tem que ser o centro. Ele
ele é o príncipe, ele é aquele que vai cuidar, é aquele que vai resolver todas as questões. Isso é muito complicado. Então nós vemos que essas pessoas, quando ficam nessa situação, que pode acontecer um divórcio, uma morte, elas ficam perdidas, não sabem como vão continuar a sua vida. Ainda existe o fato que nem todas as mulheres se casam. O casamento é um dom, assim como o celibato também é um dom. Nem todas as mulheres vão se casar. E aí como é que fica se a sua expectativa está apenas no encontrar o príncipe, só aquilo é que vai resolver, solucionar a minha vida? E ainda nós vemos então como é que pode ser evitado isso, né? A questão ali em relação aos pais, orientar as suas filhas, as suas meninas, a se prepararem para a vida, antes de se casar ou de formar uma família. Ainda, ensinar os seus filhos, os meninos, a ajudar nas tarefas do lar, a poder partilhar ali, e criar tantos os meninos quanto as meninas, tanto filhos quanto filhas, para que eles sejam capazes de alcançar suas metas e realizar os seus sonhos, e não ficar apenas esperando que alguém venha resolver todas essas situações da sua vida. E que esses filhos, eles possam aspirar no futuro em desfrutar uma relação de casamento saudável e equilibrada. Então nós vemos assim como a síndrome de Peter Pan, como o complexo de Cinderela, são pessoas que não amadurecem, que não se desenvolvem, são pessoas que não estão preparadas para seguir adiante e se casam, acabam tendo problemas sérios, porque o companheiro muitas vezes não vai atender aquelas necessidades, aqueles desejos, aqueles sonhos todos que ele tem. E quando nós vemos na palavra do Senhor, lá no livro de Gênesis, quando Deus criou a mulher, ele diz, farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, a mulher é ali a companheira, aquela que vai estar a ajudar, que vão caminhar juntos, que vão crescer. A palavra de Deus diz que é melhor serem dois do que um. Então, essa necessidade de crescerem juntos, de caminharem juntos, de se apoiarem mutuamente. Quando nós vemos lá no livro de Provérbios, no seu último capítulo, quando fala sobre a mulher virtuosa, fala de uma mulher que é dedicada, uma mulher que é esposa, que cuida dos seus filhos, que cuida da casa, mas que também é aquela que trabalha, que sai fora, que faz ali o seu comércio, que tem o seu recurso, que tem o seu sustento, é uma mulher completa. E nós cremos que Deus pode fazer isso nas nossas vidas. Deus pode nos ajudar a realmente olharmos a vida de uma forma madura, de uma forma realmente coerente, de uma forma de que o casamento é algo muito bom, foi Deus que criou, é para nossa alegria, para nossa felicidade, mas que é de ajuda mútua, de crescimento mútuo, de alegria e de partilhar. Que Deus nos abençoe. Vamos estar orando? Pai querido, eu te louvo, a Deus, te agradeço por esse semestre que pudemos ter, pelos estudos que pudemos compartilhar. Peço a Deus que Tu estejas abençoando, nos dando sabedoria para sermos pessoas, ó Deus, segundo a Tua vontade, quer sejamos solteiros, quer sejamos casados, que possamos ser realmente, ó Deus, bênção aonde estivermos e possamos, ó Deus, abençoar realmente as pessoas que estão do nosso lado. Nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Deus abençoe. Tchau.